Olá, gente, boa tarde. Sexta-feira de novo, eu tô adorando esse dia, essa hora. Muito legal, minha convidada super especial já chegou. Vou aceitar ela aqui. Deu certo, Eve? Já aceitei. Ah, tá Olá, chegando. Ai, botando filtro oi. aqui. Oi, Dani. Tá linda. Vou arrumar aqui o celular. Muito Ah, obrigada, obrigada. você Estamos lindas, também. então. Hoje eu fui no salão, falei, marca na sexta, que daí eu já saio de lá A renovada para Simone, ir oi, para Si. live. Minha aluna. Pois é, muita gente especial. Que legal. Evelyn, toda sexta-feira agora eu estou fazendo lives reflexivas, né? Eu falo que é o Sim, nosso happy hour terapêutico. Em vez da gente ir tomar chazinho, uma né? cervejinha, vem para live, o chazinho. Aham, eu deixei a minha xícara lá longe de mim, esqueci dela. Estava tomando agora também. Para a gente compartilhar reflexões, né? Entendimentos de perspectivas que nos ajudam a ser pessoas melhores, a olhar para as nossas dores, para os nossos traumas, né? E eu não podia deixar de convidar você por fazer parte de tudo isso, fazer parte dessa história e conhecer seu trabalho, né? Que aos pouquinhos a gente vai contar aqui um pouco, vocês vão perceber o que que é, né? E trazer esse compartilhamento tão bacana, esses temas tão reveladores que ajudam a gente de uma forma geral, né? Minha experiência com o seu processo terapêutico, com o que eu vivi, foi fantástico. Então, eu sempre indico, sempre estou compartilhando. Fico muito feliz de Gratidão. você estar aqui com a gente. Que bom. E aí a gente pensou, né? Conversamos para falar sobre o tema de relacionamento, que é uma coisa tão presente na nossa vida. Até quando a gente não se relaciona, a gente está, de alguma forma, tendo uma relação, né? E a primeira pessoa com quem a gente Isso. relaciona é consigo mesmo, né? E o quanto isso tem a ver com as nossas vivências internas, aquilo que você define como a criança interior, né? Sim, Quer falar um pouquinho sim, Dani. sobre isso para nós? Quando eu sugeri esse tema, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de se relacionar, de relacionamento afetivo, né? Eu abri esses dias uma live falando de relacionamento e muita íntegra falou assim: eu tô há 5 anos solteira, eu tô 9 anos solteira, sabe? Então, muita gente Uhum. tá com uma questão de um apego muito evitativo, né? Tá com medo de se relacionar, né? Sim. E aí, por quê? Porque quando a gente se relaciona com alguém, né, seja um relacionamento afetivo, que a gente pode falar só sobre ele, mas seja uma terapeuta, seja uma amiga, né? A Uhum. gente tá. A gente vai pegar a nossa criança interior, porque ela representa a nossa intimidade, o nosso modelo de apego, né? E a gente vai começar a expor a nossa vulnerabilidade pro outro, né? A gente vai tirar algumas máscaras. E aí, nesse processo, Sim. muita gente está muito na mente, né? Então, vai dizer assim, ai, mas ai, nem vale a pena. Sabe, já projeta um monte de assim, ah, não, ai, mas nem, ai, não vale a pena o esforço, Uhum. né? Ai, mas aquela pessoa tem muito defeito, né? A pessoa já, a mente da pessoa já tem uma idealização, né? Sim. É, Já a está mente já tá condicionada a muito no olhar para ego, isso, assim, já né? tá muito da idealização, já tá muito trabalhada, que eu falo que é o Hollywood, né? Que é o Hollywood, que já tá muito idealizador. Uhum. E aí a pessoa não encontra nunca ninguém pra ela. Mas não é porque não existe pessoas. Só que ela sempre tá indisponível emocionalmente. A mente, ela vai dizer assim, ah, é porque não tem Uhum. ninguém, né? A mente fala assim, ah, não tem ninguém. Sim. Ninguém Não, não tem presta. homem no Não, não mundo, é não tem isso. mulher. As pessoas boas já estão São as casadas. crenças, É né? o Mas é que a que pessoa, a ela gente ouve, tá né? com algum Uhum. tipo de trauma não resolvido da criança anterior. A criança vai ter uma Uhum. ambivalência. A criança vai querer o vínculo dentro da gente, né? A intimidade, mas essa intimidade lá atrás, pai e mãe não foram legais, né? A gente pode nomear, criticaram, foram abusivos. Eu não.
vai ser muito Sim. difícil pra mim eu me abrir se eu não curar isso, sabe? Então, porque senão é tudo duplo, né? Uhum. Quando se relaciona, é a sombra dupla, é a luz dupla, é a projeção dupla, né? Tem a Uhum. mente, as duas mentes conectam, então é tudo duplo. Então, realmente é uma bagunça, né? Sim. Energética. Por isso que é É. importante a gente fazer o A trabalho com a Carmen criança falou dentro da aqui, gente, primeiro. a Carmen falou que, aqui, que os homens também passam por isso, mas não tem mais dificuldade de falar, de expressar, até de reconhecer por conta da cultura, de tudo, né, que a gente aprendeu. Mas indiferente, né, Evelyn? Todos nós carregamos a nossa criança interior, independente de qual polaridade a gente esteja, e isso vai manifestando, né? Por isso a importância, como Sim. você estava falando, de olhar para isso. E a gente tem que parar também com essa mania de, tipo, querer mudar os outros. Tipo, ai, os homens isso, a Uhum. gente fica apresentando, os homens não fazem isso, ou, ai, minha amiga não faz isso, só eu uso, ai, só eu tô desperta, ninguém tá desperto, sabe? É uma mania que a gente tem pra Uhum. gente não assumir certas responsabilidades na nossa vida, sabe? Eu já tive muito essa mania. Então, quando a gente quer se relacionar bem com alguém, a gente tem que fazer muito a nossa parte, sabe, Dani? Curar a nossa criança. Porque senão a gente vai sempre dizer, ah, é o outro que é isso, o outro aquilo. Mas na verdade sou eu, Uhum. né? Esperando que a outra pessoa faça aquilo que talvez você não Isso. aprendeu ou não faça para si mesmo, né? Porque aquela coisa de procurar alguém que me ame e não é um movimento de primeiro se amar e saber que a outra pessoa vai oferecer também do que ela tem, mas é o depositar a expectativa no Isso. outro fazer por mim, né? E aí que vem Tu tem muitas razão, Dani, porque decepções. assim, ó, se a pessoa chega no vínculo, assim, eu tô, vamos supor, tô doida pra encontrar alguém, né? E a pessoa chega com a criança toda ferida, toda cheia de necessidades, né? É um campo energético. O homem vai chegar perto, pode até achar bonitinha. Ah, olha ali o cabelinho dela, que bonitinho. Ele brinca com o homem, mas ai, que armadilha. Vai chegar perto, vai. Alguma coisa vai repelir. Porque ele sentiu assim, nossa, isso aqui é muito pra mim. Uhum. Porque a pessoa tá projetando, tipo assim, rapaz, tu é a solução da minha vida. E aí o homem, ou mulher, tá? Uhum. A pessoa, ela se afasta. Ela se Sim, afasta independente. porque ela sente essa carga energética. De tipo, caramba, não vou dar conta De... desse recado. Ele ia te ter que fazer demais. Uhum. E a pessoa que tinha essa expectativa, mas e às vezes estava inconsciente, já fala: Nossa, as pessoas se aproximam de mim e depois simplesmente some, não responde mensagem, não sei o quê. Né? Mas o que será que tem por trás desse movimento, né? Isso que Sim, você está pode ser falando. também, pode ser que essa pessoa que é muito, pode ser que ela tenha um apego evitativo, né? É muito, daí eu vou embora. Porque eu já não dou em conta Uhum. de mim, vou dar conta do outro, né? E isso tá rolando muito Sim. agora. Isso tá rolando muito. Eu sei porque eu atendo algumas pessoas que falam assim, pô, não consigo encontrar ninguém, né? Não consigo me fixar em ninguém. Tá, Uhum. é como é aquela frase de Bauman, né? A modernidade líquida. Então, tipo assim, ninguém quer se comprometer. Assim, a maior parte das pessoas, elas estão naquela coisa do miojo instantâneo 3 minutos, sabe? E com o aumento dos aplicativos, né? De ter o sexo casual, as pessoas estão muito desconectadas de si, né? Ah, eu vou ali, só quero transar, eu, né? Facilita. E aí no final da noite, ah, não tem Uhum. ninguém pra mim, então eu vou beber uma cerveja, né? Então as pessoas estão muito nesses lugares, tá? E não é um julgamento, é só uma constatação. Só que isso a longo prazo adoece Sim. muito nós como sociedade, né? Uhum. É realmente a relação superficial, né? O não aprofundamento. E muitas vezes é pelo que você falou, da expectativa de que o outro seja o ideal, o perfeito, o par perfeito, e eu não consigo reconhecer a minha responsabilidade dentro da relação. Eu sempre falo que um relacionamento, para dar certo, ele precisa que se faça dar certo, né? Precisa ter um investimento de auto-olhar, de encontro, de respeito, para que isso seja recíproco. Quando a gente vai para uma relação simplesmente para esperar que aquilo preencha algum lugar dentro de mim, e aí não acontece, as decepções elas vão vindo, né? E aí que vem as grandes frustrações, fica pesado para um, para outro, e assim nós vamos indo, né? Achando que não é a pessoa certa.
Mas não é bem assim que funciona, né? O certo é o que a gente vai escolhendo dentro dessa perspectiva e manejando, né? E o quanto isso interfere, Evelyn, no sentido das nossas experiências enquanto criança, né, do que nós vivemos nessa relação hoje. O que é esse processo que acontece com a criança, que nós, enquanto criança, todos nós fomos criança em algum momento, né? Que a gente vivenciou e causa esse impacto. Como é que é essa Tá. situação aí para a O que criança que viver? acontece, Dani? Tu tocou num ponto muito importante, que é assim, eu chego querendo exigir do outro, eu chego idealizando que o outro tem que ser perfeito pra mim, que o outro tem que se moldar e me dar tudo. Então eu já chego no egoísmo. Eu já chego Uhum. dizendo assim, o outro tem que ser perfeito pra mim, como se eu já fosse perfeita, né? Então daí eu já não vou querer Sim. ceder, né? Já chego dizendo, o outro tem que ceder. Uhum. E vice-versa, tá? Se só um tem que ceder, tá errado. Tá Sim. errado já. Tá desequilibrado. Já Então, o que mudou. acontece? Quando a gente é criança, a gente não suporta, a gente não tem autoconsciência. Então, o que acontece com a gente de legal, de não legal, e o que não aconteceu também, porque às vezes assim, não é, eu fui, meu pai me bateu, porque daí eu lembro, né? Teve um atrito, né? Meu pai me bateu, eu lembro da Uhum. palmada. Agora, não teve o não atrito, entende? O não vínculo emocional, a não Uhum. conexão. Então, A ausência. isso, às vezes eu não consigo lembrar, porque eu não consigo nomear, porque eu era uma criança, entende? E só que eu registro em mim assim, tem Uhum. algo de errado. Tem algo de errado aqui. E o que eu faço? Eu idealizo. Um dia eu vou ganhar o que eu quero. Eu crio uma fantasia. E essa fantasia Uhum. vira uma projeção. Então, enquanto a pessoa não cura a primeira dor primordial, que é pai e mãe, ela leva para lá e para cá a fantasia e a projeção. Uhum. E ela só vai E se ela pode decepcionar. acreditar que tem Uhum. algo de errado com ela mesma e também trazer isso como uma baixa estima, depois um Isso, sentimento de menos-valia para o isso. Por quê, relacionamento. Dani? Porque a autoestima nossa, ela não tem nada a ver com aparência. Ela tem a ver com conexão e cuidado da infância. Uhum. Então, até tem pesquisas que dizem assim que se tu cuidar da criança, assim, regula, tipo assim, tu cuida do teu bebê até tal idade, só tu como mãe vai cuidando dele direitinho, depois ele se torna um adulto super saudável, sabe? Ele se torna um adulto mais Uhum. inteligente. E a gente sabe que, não sei, pessoas dos anos 80, anos 90, os pais eram assim, né? Trabalhava e deixava a criança, sei lá, ou com babá, ou os irmãos, Os ou no irmãos meu caso, cuidavam um dos tipo, outros. eu ficava numa casa largada. Aí, Eu tipo também. assim, Meus irmãos e aí? que me criaram. Né? Pai e mãe trazem sustento material, mas não tem o sustento. E daí isso dá uma baixa autoestima da pessoa. Ela começa a, a criança começa a se sentir inadequada. Porque ela tem necessidades, né? Necessidades fisiológicas, emocionais, espirituais, e nada disso é saciado. Então tudo isso é reprimido, tudo isso é colocado no inconsciente e na Sim. sombra. Então quando ela fica assim, vai vir alguém Uhum. e vai me dar tudo, sabe? Uau! Tipo assim, não, a pessoa não é isso, ela não vai te dar tudo. Calma, vai. Vai. E a outra pessoa também pode estar nessa expectativa. Então, os dois esperam E o receber, buraco é sem fim. né? O E buraco é sem aí, fim, por quê? Porque eles podem até tentar se dar. Um é, fica dando pro outro, mas cobrando o outro. Uhum, sim, eu falo que nós somos agiotas uhum. um do outro. A gente pega Isso. para pagar a si mesmo, Isso porque é um né? buraco sem fim, porque ninguém tá olhando para o que realmente precisa ser curado, que é o Que é a trauma, né? Que é causa. tipo, meu Deus, Uhum. meu pai e minha mãe não me cuidaram. Eu não fui amada como eu merecia, eu não fui, Sim. sabe? Isso me faltou, isso dói em mim, né? Então, enquanto a pessoa não olha para isso, Uhum. ela vai fantasiar, ela vai idealizar, ela vai acreditar em, às vezes ela vai gastar rios de dinheiro, tá? Já vi gente gastando rios de dinheiro para fazer um casamento Uhum. com conto de fadas, entendeu? São todas projeções. Uhum. Gasta Para muito dinheiro para manter a aparência, mas no fundo não vai sustentar. Não vai sustentar. Porque é, E aí que vem, né, Dani? Aí vem isso, daí depois vem as traições, tá? Quando as pessoas não se curam. Vem uhum. tipo, me falta algo, Porque aí vou buscar. vai buscar.
esse preenchimento, né? Essa pessoa que não trouxe ali naquele momento da relação, né? Eu acho tão fantástico, assim, eu passei por, acho que foi até providencial essa semana, eu consegui aplicar muito do que eu aprendi com você na mentoria, né? E eu acho que traz, assim, para elucidar um momento. Eu passei por uma situação onde eu me senti rejeitada. Eu fiz essa interpretação da situação. E isso acordou um sentimento em mim que eu fiquei, assim, inconscientemente, alguns dias melancólica, tipo, querendo que alguém olhasse para mim e passasse a mão na minha cabeça e cuidasse de mim, me desse atenção. Quando eu fui percebendo isso, eu lembrei, né, dos ensinamentos da Evelyn e falei, não, não é mais isso, né? Fui fazendo uma projeção diferente, conversando com a minha criança, mostrando limites diferentes, e o sentimento simplesmente foi embora. Mas eu fiz uma expectativa sobre aquela situação, sobre uma pessoa, talvez, que não necessariamente ela precisava atender. Mas eu percebi claramente ali a projeção dessa criança que lá atrás tinha se sentido, queria falar, queria ser ouvida e não foi, né? Queria que os pais olhassem para ela e ela não recebeu esse olhar. E o quanto isso vem forte na nossa vida, a importância de ter isso consciente, né? Foi fundamental, assim, esse processo de saber o que fazer. Porque às vezes a gente tem ciência dos nossos sentimentos, né, Evelyn? A gente sabe muitas coisas que passou, mas não consegue processar isso de uma forma que seja saudável. Fica ali, ressentindo, ressoando de uma Sim. forma negativa, né? Isso é criança sombra, né? Então, assim, o que acontece? Não tem, gente, não tem assim o que fazer, tá? No momento que projetou, já foi. Então, assim, no momento que projetou, tu pode fazer assim, ops, projetei, daí, volta, Uhum. ai, Recolher de meu, né? volta. Dá aquela engasgada. Aí, assim, pode ir na terapia, pode começar a cura da criança exterior, porque é exatamente isso, a gente fica esperando que alguém seja o pai e mãe que a gente não teve, que a gente idealizou, e ninguém vai preencher esse papel. Ninguém mais. Essa é a dura Sim. verdade. Por isso que eu faço trabalho com a criança exterior, tá? Já que a dura verdade é essa, mas como eu posso me dar isso? Né? Como eu posso me Uhum. dar isso? E aí, e quando você fala assim, eu lembro de uma perspectiva que a gente trabalha muito na psicologia consciencial, né? Que é com base nos ensinamentos de Jesus, e é um dos meus focos, onde a gente olha muito para as virtudes do ser humano, né? Que antes de sermos filhos, a gente é filho de Deus. Então, filhos na essência do amor, nós trazemos com isso, né? A nossa herança são todos os sentimentos positivos, as virtudes que o ser humano pode manifestar. E às vezes na infância, esses sentimentos eles não são regados de uma forma adequada. É a função da mãe e do pai regar, né, Evelyn? Mas às vezes não acontece, por várias situações, né? Mas esses sentimentos, como você está falando, eles podem ser trazidos à tona, eles podem ser regados por nós mesmos, né? E aí a gente começar a manifestar isso, aquilo que não recebeu. Abrir mão dessa esperança, porque ainda está ali inconscientemente esperando que os pais venham fazer aquilo, né? E começar a fazer por si mesmo. Que acho que é essa a proposta que você Isso. traz, né? Desse Isso daí, acolhimento. porque o que tu tá trazendo é assim, ó. Tem gente que não experimentou coisa boa na infância. Não experimentou, Uhum. tá? Eu não experimentei, eu sei que tu também teve teus processos. Muita gente não experimentou. Coisas boas de sentimentos. Então, isso a gente fica guardando. Né? A gente pode até buscar consciência crítica, porque essa é a nossa missão, né? Mas enquanto a gente não transforma a nossa sombra, ela fica ali. Ela fica ali. Olá, eu tô aqui. Uhum. Ah, você não quer me ver? Então eu vou lá me projetar ali, né? Aí tu, ups, não gostei daquela pessoa, não gosta de ninguém, Uhum. não gosta de ninguém, né? Às vezes chega a ponto que a pessoa não Vou gosta de projetar. ninguém, né? Não tem aquele jeito de ser, não gosta de ninguém, não gosta de ninguém, não gosta de ninguém, não Uhum. gosta de ninguém. Então já projetou demais. Sim, aí não Então tem é a pessoa preciso, assim, certa. Porque todas as pessoas teve uma e é projeção e é não um foi processo atendida, muito né? doloroso, tipo, dizer assim, cara, isso aqui é meu. Esse campo doloroso, ele é meu. Isso, assim, é muito melhor dizer assim, Nossa, ô como é Tami, pega difícil aí. assumir. Tipo, tu é a culpada disso. Pega essa almofada Sim. aí. Não, foi fulano que não me cumprimentou, foi ciclano que falou de um jeito diferente. Não é eu que Né? tô magoada, Eu que tô é o melindrosa, outro. né? A culpa é dele.
Agora, gente, trazer isso para si mesmo e se responsabilizar é um trabalho árduo, né? E quem tem essas feridas, eu venho trabalhando isso já há um tempo, percebe o quanto a gente tem que fazer um esforço de humildade, de reconhecer, de ter essa maturidade de não, o que eu estou vendo no outro é com base no que eu tenho dentro de mim. Como tem aquela frase, né, que a gente não vê o outro como ele é, a gente vê o outro como a gente é. E aí Porque eu assim, faço ó, esse Dani, quer ver movimento. uma bem simples, tá? Tu tá num dia mais frágil, mais vulnerável. Hum. Quem nunca, né? Nos dias mais frágeis, vulneráveis. Cara, tu só quer um colinho de mamãe, um colinho de vovó. Vamos supor, você tá nesse dia. Aí tu tá bem frágil, bem vulnerável. Daí tu vai querer Uhum. encontrar um olhar. É automático. De algum humano decente. Sabe algum humano decente Sim. que te olha com carinho? Aí tu vai na padaria. Aí a mulher da padaria Uhum. tá bem mal-humorada. Tá grossa aquele dia. Entendeu? Sim. Aí ela te olha com uma cara assim, né, tem que ter troco, né? Daí tu fica, ai meu Deus, aquela mulher da padaria me olhou assim. Entendeu? Aí tu já tava mal, daí a mulher da padaria te olhou com cara feia. Só que se tu tivesse já tivesse acolhido a criança, já tivesse percebido, feito um trabalho com a criança antes de sair de casa, vendo que ela tá frágil, disse assim, eu te cuido. Tu não ia levar tua criança pra fora. Então a mulher ia tá grossa, do jeito dela. Só que tu ia dizer, tua adulta ia dizer pra tua criança, isso é coisa dela, não tem nada a ver contigo. E aí isso ia mudar toda a tua realidade, porque daí tu não ia dizer, isso aqui tem a ver comigo. Viu? Ninguém me gosta. Sabe? Entende? Sim. Então é muito nisso, assim, porque Uhum. a consciência nossa, ela tem que trabalhar o tempo todo, porque senão a gente sempre tá tipo, olha ele, o outro não curtiu, eu ali, ninguém gostou de mim, coitado, sabe? Daí daí o cérebro mesmo, de Uhum. sobrevivência, ele fica buscando provas de que ninguém gosta de ti, de que. Uhum. Para justificar o sentimento, Isso. né? E honra muitas vezes encontra, né, a situação, atrai pessoas que vão ter um Sim. comportamento que seja compatível com o que você está sentindo, ou cria, a pessoa simplesmente não olhou para você porque está distraída, já é um motivo para pegar aquela situação Isso. e É justificar o porque daí tu entra no sentimento interno, né? egocentrismo quando tu tá dolorida. Toda a questão da gente se curar pra gente sair do ego, Uhum. né? Então a gente entra no egocentrismo. Ai, por favor, não me machuque. Tô frágil hoje, né? E isso a gente pode ter acordos, daí a gente entra nas relações. A gente pode dizer assim pro nosso namorado, namorada, marido, né? Olha só, hoje eu não tô muito bem. Então hoje tu seja um pouco mais delicado comigo, sabe? Não me cobra, não, sabe? Alivia pra mim a barra hoje. Aí sim, porque é teu núcleo de íntimo, né? Então daí tu pode falar tuas necessidades. Até tu, né? A Dani é mãe e sua mãe. Ô filho, hoje eu não tô bem. Hoje não cobra pra eu brincar. Dependendo da idade que ele tem, Uhum. ele já entende. Então, assim, o teu núcleo pode aliviar pra ti se tu expressar tuas necessidades. Agora, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, cada um tá imersa nos seus problemas. Cada um tá no seu próprio ego. Não consegue cuidar de si mesmo às vezes, né? É, Tá ali imerso nas próprias pois dores. Tá é. lendo a pergunta da Como Luana? saber que estamos fazendo uma projeção ou se reagindo ao momento? Ou sempre é Não, projeção? se tu reage a um gatilho, tá? É que assim, ó, tipo assim, ó, Hum. vamos supor. Quando eu quebrei um copo, quando criança, minha mãe me bateu, me puniu. Toda vez que eu vejo alguém quebrando, não curei isso. Toda vez que eu vejo alguém quebrando um copo, ou eu xingo a pessoa, ou eu pulo a pessoa, me torna aquela mãe. Olha, tu quebrou um Ah, copo. Tipo, é só um copo, gente. Um copo é R$ 5. Ou, tipo, eu fico assustada. sim. Então, isso é um gatilho, não é uma projeção. Projeção é quando eu olho pra Uhum. Dani e, tipo assim, ai, aí eu começo a projetar na Dani. Nossa, a Dani, ela tem que, tipo, isso, aquilo. Aí eu começo, ai, acho que a Dani é isso. Daí eu tô falando, não é a Dani, é tudo eu. Isso. Imaginando o que ela Agora, pensa se sobre eu mim olho e o pra que, Dani e, tipo, né? E me aí, assusto ou fico com raiva, isso é um gatilho. Alguma coisa despertou no meu inconsciente, né? Despertou algo no meu inconsciente. Ah, então, assim, é o brinco da Dani. Lembrou de uma babá minha que me xingou, sabe? Então é uma coisa muito que a gente. Por isso que a gente tem que investigar os gatilhos. Né? Depois que passa o processo sim. emocional, o assusto ou a raiva, a gente tem que, tipo, tá, o que foi isso? Porque o gatilho é uma isca da tua sombra. É uma coisa que pede para ser curada. É como se fosse Uhum. assim. É tipo a podridão.
É o lixo que deixou lá embaixo. E aí o gatilho é tipo assim, puxa. E aí o corpo começa a reencenar aquilo, né? E aí precisa de uma cura. Olha que fantástico. E isso faz gera uma alteração no funcionamento do sistema nervoso, a gente fica, de certa forma, desregulado, e isso também gera outros tipos de comportamentos como consequência, às vezes até sentimento de vazio existencial, uma depressão, a própria ansiedade, elas podem estar vinculadas Isso também a mesmo, isso. Dani. Porque o gatilho, essa reação, ela é o sistema nervoso. Ele tá tentando combater uma ameaça emocional. Então, ou eu luto com essa ameaça, ou eu fujo da ameaça, e tenho medo, ou eu me paraliso, me finjo de morta. E todas essas decisões, elas são decisões inconscientes. São as decisões que a minha criança interior tomou para sobreviver emocionalmente no ambiente da minha casa. Então, tudo isso remete à criança, né? E aí, quando você traz a consciência de que aquele momento que o gatilho disparou ali não é mais aquele momento do passado, isso já está criando ali um acolhimento, uma limpeza, digamos assim, da situação, ou ainda não é suficiente para chegar a pessoa a tem um isso? nível de autoconhecimento bem grande, assim, de não negar sua sombra, de não idealizar pai e mãe, de não idealizar as coisas. Se a pessoa já começou a fazer um trabalho meio, aquele negócio de tirar o véu, olhar pra ai, que horror, o que aconteceu comigo? Aí a pessoa ela vai passar o gatilho, né? Ela vai se acolher, né? Ou ir na terapia, enfim, buscar ajuda dentro e fora, né? Usar ferramentas e recursos que ela tem para se acolher. E aí depois ela pode ir fazer um trabalho com a criança, dependendo se ela descobre que foi, né? Ah, foi o brinco. Ai, não é minha babá, ai, a Dani não é minha babá. Ah, já passou, ufa. Aí o sistema nervoso, ele vai entendendo. Ah, tá. E às vezes a pessoa depois... Isso, Não isso. é E aí, aquilo às de vezes, depois que a novo. Ah, pessoa beleza, consegue passou. ressignificar um gatilho, ela vai ter um grande relaxamento e vai dar uma grande fadiga. Então, ela vai ficar, talvez, uns dias, assim, querendo dormir ou mais, assim, para baixo, porque o sistema nervoso Olha diz que assim, ah, acabou interessante. aquela ameaça de lá atrás. Acabou, a babá não tá mais me xingando. Aí o sistema, ufa. Aí a pessoa libera uma sombra, né? Então é um trabalho que eu ensino no método SCI, esse tipo de ensinamento, né, na minha formação. Críticas de formas reativas que E esse, ativam gatilhos, é horrível. Andresa, é horrível ser criticada, porque tem uma violência, né? Tem uma coisa violenta, tem uma coisa invasiva, né? É como se fosse uma flecha na tua integridade, sim, a crítica. É um desrespeito. já é um desrespeito, né? E aí envolve ainda mais alguma experiência que foi desagradável, de fato, porque quando a gente vive coisas na infância, não sei se você tem se concorda dentro da sua perspectiva, eu falo que depois de descobrir tudo isso, que a infância é a fase mais séria da nossa vida. É onde a gente constrói todo o alicerce para viver, né, o que nós estamos vivendo hoje. E aquilo que a criança vive é muito mais impactante do que o adulto. E aí, às vezes, a gente olha para pequenas coisas e fala, ah, não foi nada. Ou a adolescente está ali no primeiro término de relacionamento sofrendo, ah, isso vai passar. Como se fossem coisas pequenas. Mas é muito mais intenso, não é? Sim. Você tem Tá, então, essa Dani, perspectiva muito também? obrigada por trazer esse assunto, porque é um assunto assim que às vezes eu fico, preciso falar, e eu fico quieta, assim, porque às vezes não é o lugar, sabe? Não é o lugar. Então fala. Calma, Evelyn não vai ficar pregando as coisas. Uhum. É assim, a adulta racional olha para a infância e diz, mas nem foi nada. Adulta, perspectiva do Sim. cérebro do adulto. Agora, a partir da perspectiva da criança que ela foi muito. Ou seja, a própria adulta já está invalidando a criança que ela foi. E aí as coisas começam a ficar pior na vida dela. Cada vez pior. Porque cada vez mais ela vai desconectando da essência dela. Porque de tanto, não foi nada, não foi nada, não foi nada, a pessoa se torna muito cruel, muito racional consigo mesma e com os outros. Então, Por isso que o tempo vai passando e vai piorando. Algumas pessoas falam, nossa, quanto mais velha eu tô, mais eu tô com essa dificuldade. Antes eu não tinha. Por conta do ela movimento, tá né? reprimindo.
Ai, não foi Uhum. nada, ai, não foi triste minha infância, ai, foi tudo normal, porque minha família foi normal. Sim. Ah, não, minha infância não foi tão ruim. Os meus pais trabalhavam muito, mas não me faltou nada, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa concepção. Eu mesmo tinha muito disso antes de conhecer, de aprofundar dentro da sua perspectiva, de justificar, até você me chamar a atenção. Foi mesmo, você foi negligenciada, aconteceu, isso é real. Não adianta você ficar colocando panos quentes e algumas coisas também justificando. Ah, não, porque tem gente que passou por coisa pior. Aquilo foi intenso. Na perspectiva da criança, da Isso. minha criança, foi muito intenso, né? Eu lembro de um pontinho que eu tratei contigo, daquela experiência de eu ter sido esquecida em casa quando eu tinha entre 3 e 4 anos. Que para mim, eu não me lembro, né, dos meus pais terem voltado me buscar. Ficou a memória só do abandono, só de ter deixado. E a minha mãe disse: não, 5 minutos depois a gente voltou. Mas eu não me lembro desse voltar. O que ficou registrado em mim é como se Isso, eu tivesse eternamente ali isso. abandonada. Isso que vem Isso gera um interpretação da imprint criança. energético. Isso gera imprint, isso muda toda a anatomia do espírito. Isso muda toda a fisiologia do sistema nervoso. Isso muda tudo, sabe? Então é muito impactante assim. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar com quem ainda está em negação. Eu não consigo mais trabalhar com quem Não está em está negação. reconhecendo. Porque eu vou perder meu tempo e a pessoa vai perder o tempo dela comigo. Ela vai ficar me olhando e ela vai dizer, não, meus pais foram maravilhosos. Então eu digo, então o que tu tá fazendo aqui? Então por que tu tem tanto problema na tua vida? Tipo, não fui eu que criei, foi lá o Freud, o Jung, depois não sei quem, todo mundo fala a mesma coisa. Depois agora tem pesquisas da neurociência que fala, o Gabor Maté falou que altera todo o cérebro da criança, a falta de vínculo e conexão emocional. E Uhum. daí o adulto é Por isso, isso a questão o da hemisfério direito inteligência e tudo, não fala com o né? esquerdo. Então dá um monte de problema. Uhum. Então é uma coisa muito. E aí a criança tem déficit de atenção, tem um monte de coisa, mas na verdade é tudo consequência dessa, né? Tudo não, mas possivelmente consequência dessa Isso. desregulação emocional que não houve ali, né, naquele momento. E o quanto isso reverbera. E eu percebo o quanto isso reflete na Dani, esposa, mulher, né? Aquela experiência lá da infância, hoje já curada, ressignificada bastante, mas nos primeiros anos de casamento, a projeção de, olha, vem me buscar, me pega, você tem que cuidar Uhum. de mim, você é meu pai agora, né? Colocando o marido numa posição que não era nada saudável. Quando eu vi Uhum. o relacionamento também desceu, por conta Isso é desse muito interessante, movimento. tá, Dani? Porque isso acontece, né? Então, assim, quando a gente entra no relacionamento, vai entrar as duas crianças, né? As duas crianças anteriores. Por isso, saibam bem os traumas que, né, que o boy Uhum. tem. Quais são as feridas emocionais, como é o tipo de corpo dele. Faça toda a pesquisa para você já saber onde é que tu tá pisando. Porque vai entrar as duas crianças, vai entrar pais. Vai entrar os pais de cada um. Dentro, né, os pais arquetípicos. Então, Uhum. muitas vezes vai ser assim: vem o pai, né, o marido da Dani, olha pra Dani, mas é tudo inconsciente. Ele diz assim: ai, tem uma criancinha abandonada ali, vou ajudar ela, vou proteger ela. E ele vem, o pai é autoritário, Uhum. vem. E daqui a pouco, nessa proteção, o marido, o homem ou a mulher se torna: eu vou proteger essa criança, e ele se torna uma pessoa autoritária contigo. E aí gera uma dinâmica de: eu sou muito passiva e o outro é muito autoritário. Então, isso super rola, né? E Uhum. vice-versa. Né? Então, o ideal é que a gente saiba que as crianças interiores estão nas relações, elas estão junto, e que o ideal é que a gente tenha um vínculo saudável com a criança interior do outro, né? Do marido, que a gente tenha um vínculo saudável com essa criança. Uhum. Né? Sim, nossa, como, Uhum. como isso é evidente, né? E o quanto é valioso a gente perceber esse movimento, se conhecer, né? Eu recordo quando eu comecei nesse processo terapêutico, fazer terapia de casal mesmo, porque meu relacionamento tava uma meleca, nessa posição, né? Às vezes eu querendo ser mãe dele, às Uhum. vezes eu esperando que ele fosse meu pai. E aí na terapia, o terapeuta falou assim: mas como que você vai, seu marido vai ter interesse em Uhum. você? Ele não quer dormir com a mãe a sua postura. E como que você vai ter interesse nele? Você não vai Uhum. querer dormir com seu pai. Né? Você não vai querer ter relação com Sim, seu pai. Ele sim. trouxe dentro dessa perspectiva, né?
realmente a gente vai assumindo ou colocando a pessoa num Isso. papel que não é o papel ideal. Eu não estou ainda como adulta me relacionando com uma outra pessoa, oferecendo maturidade dentro da relação, né? E aí essa criança ela vai ali se projetando E em a alguns criança, ela fica movimentos, né? magoada, né? Ela quer ver uma clássica pra quem é casado aí ou tem namorado. Ah, eu quero atenção, né? Tu quer atenção, mas tu não sabe ainda. Tu não sabe. Tu começa a olhar pra pessoa, a pessoa tá assim, ó, mexendo no celular. E aí tu começa, não tá me olhando? Ele não tá me olhando. Cara, ele não tá me olhando. Tu começa a ficar irritada. Quem é que tá irritada? Uhum. Aí, vamos supor, tu só quer atenção. A Aí tu não criança. falou. Aí tu diz assim, ai, tu, olha aqui a cueca aqui no chão. Tem a cueca do Pedro aqui. A cuequinha do Pedro aqui, ó, gente. Cueca. Essa cueca no chão, tu não vai juntar essa cueca. Aí, tipo assim, tu não percebeu que tu queria atenção. Tu olhou pra pessoa, ela tá mexendo no celular. Aí tu vai falar da cueca que tá no chão. Aí começou uma briga doméstica. Por quê? Porque, Aham. na verdade, tu não se vulnerabilizou, tu não entrou dentro. Tu disse assim, ai, eu quero atenção. Ui, sabe? E não tem nada de errado, Sim. entende? Eu arrumei um jeito É. de chamar a atenção, E daí mesmo que tu seja não brigando. conseguiu, né? O tico e teco não bateu. E aí tu foi lá brigar. Ah, essa cueca. Uhum. Aí tu quer desqualificar a pessoa. No fundo, tu queria, eu quero isso, tu não me dá. Então eu Sim. vou te machucar. Né? Isso é uma dinâmica muito clássica. Uhum. Essa eu já fiz várias vezes. Comecei a ficar irritada, olhar assim, vai lavar a louça. Tu não lavou a louça hoje? Né? Então, assim, ué, o que eu quero? Eu quero mandar no rabo pra ele lavar a louça ou eu quero a atenção dele? Hoje em dia eu já digo assim, Quero olá, atenção. quero atenção. Ah, tô querendo atenção. É, o É. movimento da quando a gente reconhece a consciência disso, né? E de traz para a pessoa assim, olha, não é sua responsabilidade, mas eu estou me sentindo assim. Isso. Eu gostaria disso, disso, disso da sua parte, né? Isso é uma Uhum. ação saudável, é uma ação madura. Mas aí tem que ter aquele passo que você Uhum. falou do reconhecimento, de admitir que está em mim e não está no outro. Tudo bem, o outro pode estar realmente lá no celular e, né, Uhum. e tá vivendo aquele mundo ali, tá? Mas isso é dele. O que eu vou fazer com isso? O quanto eu quero acolher isso e levar de uma forma madura e saudável para que a pessoa fale, opa, né, deixa eu fazer a minha parte aqui na relação também, eu estou sendo negligente. Às vezes a gente não cria esse espaço de uma forma consciente. Cria com Isso. atrito, brigando, reclamando, colocando a pessoa, diminuindo ela, como você falou, né? Desqualificando. Que no fundo, tudo isso tem uma fala por trás, né? Escondida É. ali a criança Isso. gritando: eu quero atenção, eu quero que você olhe para mim, quero que você cuide de mim. Cada um dentro, às vezes, da sua dinâmica, do que viveu, né? Do seu cenário E é de muito vida interessante, né? diferente. Porque se tu não criou atrito e briga, o que vai acontecer? Vamos supor. Vamos lá de novo, ó. Afastamento. Aí tu começa a ficar ressentida. Não me deu atenção. Tu começa a Uhum. criar uma sombra que a gente fala que é o feminino ferido. Vingança. Não me deu atenção, não me deu atenção, não me deu atenção. E tem uma sombra de vingança. Começa a criar uma sombra. Aí, vamos supor, vão lá no happy hour. Aí vem um outro homem, aí um amigo do teu marido. Aí ele não é ruim. Não é uma Uhum. pessoa feia. Começou a tirar atenção. Aí tu começa a se mostrar pra ele. Aí tu começa a entrar numa dinâmica de meio que trair. Às vezes é só tipo, porque tu criou uma sombra. Uhum. Só para ter a Isso. atenção e mostrar para outra, ó, se Mas tu é não me tudo dá tão atenção, ele dá, inconsciente, às vezes, que né? acontece em um monte de casal isso. Inconsciente. Então, se a pessoa observa a criança. E aí as relações Isso. conjugais, elas também surgem E aí, desse se tu movimento, observa assim, né? cara, que louco, eu quero atenção agora, eu vou pedir, né? Tu quebra essa dinâmica, tu traz a consciência. Aí isso é consciência crítica, né? Tu para de. E por que a gente não pede? Que dinâmica aconteceu ali que não faz com que a gente se sinta no direito de pedir, né? De ser digno de falar, oh, eu quero tal coisa, ou reconheço que eu mereço esse movimento. Um processo de É, porque indignidade daí na tão infância grande, tu se né? acostumou a não ter. Às vezes até mãe e pai xingam quando tu pede atenção. Sabe? Faz assim. Uhum. Ou xingam. Ou, Sim. ou te envergonham quando tu pede atenção. Então, alguma coisa aconteceu ali que tu diz Uhum. assim, oh, não posso. Então, cada um passou por alguma coisa. E aí tu acaba dizendo assim, ah, não posso pedir. Sim.
melhor tentar de outra forma. Então, aconteceu alguma coisa na infância tua que tu não consegue pedir. Por isso que é importante tu trabalhar de tipo, eu sou adulta, tô vendo que a criança ficou engatilhada com o celularzinho. E o que eu posso fazer? Como eu posso me orientar? Posso eu me dar o que ela quer? O que tu quer, criança, né? Às vezes a gente pode. Eu tô com fome. Às vezes a criança tá assim, tá, então não é ele, então a gente vai comer. Ou, eu tô com tédio, né, criança? Tá, mas então eu vou fazer o quê? Olhar o Netflix? Às vezes não é a pessoa, entende? Ou às vezes, não, eu quero ele me abraçar. Então tá, então é ele, então eu vou ali. Oi, pode me dar um abraço? Mas é muito, assim, é muito rápido. Tu tem que estar atenta. Quem tem relacionamento é a melhor coisa pra evoluir em casal, em alma, em consciência, expansão da consciência, é perceber isso aí. Certeza. Quando tem autoconsciência, né? Dos seus gatilhos, das suas emoções. E às vezes não necessariamente que a gente vai ter recordação lúcida ou entender realmente o que aconteceu na infância. Mas é possível perceber simplesmente com os movimentos de agora, né? Com os gatilhos, com os sentimentos, com o que cada situação te gera ali e entender esse processo e o quanto isso é intenso. A vergonha, a comparação, o medo da rejeição, são tantos ali que a postura, né, dentro da relação em si, ela faz uma diferença e uma enorme. coisa é certa, se você vai entrar nessa jornada de se relacionar com outra pessoa, aperta o cinto de segurança, que vai ser a jornada mais sombria da tua vida. Porque uma relação afetiva, um vínculo mais íntimo, é onde que começa a se manifestar todos os fantasmas. Eles vão vindo de tudo que é lugar. Porque é assim que o inconsciente faz. Ele vai constelando na outra pessoa tudo, né? Tudo que não foi bem resolvido com a mãe, com o pai. E aí é um processo da pessoa amadurecer e o casal pode evoluir muito juntos. Né? Exatamente. E aí tem muitas pessoas, às vezes, que procuram a terapia de casal, falam, mas eu tô evoluindo, tô indo e o meu marido não vem, eu não sei o que fazer, né? Não acompanha. E é uma questão muito delicada, mas às vezes tem pessoas que, como você falou, não estão dispostas ainda a assumir, porque ainda tem uma dependência, ainda quer estar atrelado no que a relação tá dando ali para ela, porque se ela for, ela vai precisar abrir mão disso, né? Um desafio muito grande você entender também. E se o outro não vem, é o tempo dele. E é muito interessante também se a pessoa, isso, né? por exemplo, o marido está muito ainda filhinho da mamãe. Abre o olho. Abre o olho. E aí, você vai ser a mãe agora dele? Ou você vai, né, trabalhar para que você tenha uma postura de mulher e ele vai decidir se ele consegue manter isso, se não é muita areia pro caminhãozinho dele, né? Eu queria até convidar quem está tá assistindo a gente, se vocês têm dúvidas, tá? Vocês estão muito quietinhos. Manda dúvida aí que a gente vai elaborando, tá? Eu e a Dani estamos aqui também para servir vocês. É isso. A Carmen tem uma pergunta ali, Evelyn. Você percebe que os homens são mais fiéis aos outros homens do que as mulheres em relação a outras mulheres? Eu percebo. O homem com o homem, ele tem mais sinceridade, mais fidelidade. A mulher, eu não sei se é muito da energia feminina ou se a gente pode, né, categorizar desse formato. Mas a mulher, às vezes, ela tem mais dificuldade de ser sincera. Por isso que fala, mulher com mulher são falsas. E os homens, eles são muito mais sinceros entre eles, né? O sentimento. Mas eu não sei se isso também não é generalizar. Não tem como a gente colocar numa categoria. A gente está indo para corrigir o nosso feminino, né? Eu acredito que a gente está na maior era de corrigir nosso feminino. Para a gente corrigir o feminino e tirar a competitividade, existe a competitividade saudável, tá? Que eu acho que todo homem e mulher tem direito. É uma competitividade saudável. Agora, aquela competitividade de mulher, justamente é isso que a pessoa tem que elaborar em si. Porque é uma visão egóica. Tipo, é como se eu fosse assim, ai, quem é mais bonita? Eu ou a Dani? Isso é uma competitividade egóica, né? Ai, e essas coisas assim são coisas do corpo, da Matrix, né? Então, isso é pra mulher, ela ficar
tipo, sister, né? Mana da outra, ela tem que tirar, ela tem que se curar muito, né? Então eu vejo que o homem, ele não é que ele tem uma fidelidade. Ele tem um negócio, o coletivo masculino, de tipo assim, pode aprontar que eu não vou contar pra ninguém. Não é uma fidelidade. Pode Aham. aprontar que eu te protejo. É isso. É, É, é. fidelidade é uma Agora, a virtude nesse mulher, caso. quando a mulher, em geral, ela vai dizer, ai, tu fica a outra traiu o outro, e aponta o dedo e julga, né? Então, isso tem muito, sim, do feminino coletivo. Eu sei porque eu trabalho com mulheres e, olha, a maior parte das críticas vieram Uhum. de mulheres. Crítica destrutiva no meu Instagram, afronta a minha pessoa, etc, etc. Vieram de mulheres, que é o feminino machucado, né? Então, é uma coisa que, assim, não Uhum. digo que é todo mundo assim, mas a gente precisa se curar e começa com esse lugar da vaidade, tipo, ai, ai, qual é o corpo mais bonito que o outro, sabe? Começa com esse lugar da comparação. Ai, eu crio Sim. meu filho melhor que tu. Ai, gente, Uhum. isso é muito chato. Ai, eu acho Isso muito não reflete chato esse lugar. feridas, Eu acho que a né? gente tinha que se ajudar mais, realmente, como coletivo. Mas começa com a gente curando Uhum. o nosso feminino, que são nossas emoções, a nossa criança interior. Que daí a gente vai conseguindo ver o que realmente, onde que tá nosso lugar. Porque senão o que acontece, né, Dani? Cada mulher tem um lugar de rainha, dona do seu próprio castelo, né? Só que daí as mulheres pensam assim, não, aquele castelo é meu. Uhum. Aí vai lá tentar roubar o castelo da outra, entendeu? Sim. Mas não é isso, Uhum. né? Cada uma tem seu espaço, cada uma tem seu lugar. Mas é o reflexo dessas feridas, de você não estar íntegro consigo mesmo, né? E aí você procura preencher com coisas fora, né? Olhando a vida da vizinha, achando que aquilo de alguma forma faz mais sentido para você. E às vezes, quando a gente não consegue apontar o dedo, é a É, forma mais acessível, digamos assim, né? Isso mostra muito mais sobre quem faz, né? Sobre a gente mesmo, sobre o que eu estou isso. E manifestando em aí eu queria relação a até outra pessoa, entrar, né? Dani, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, assim, mas assim, já que foi a Carmen que trouxe esse assunto, tem a ver com a ferida materna. Foi. Tá? Essa competitividade das mulheres, que a mãe competiu com a avó, que compete com a filha, e é uma sombra do feminino, aí tem que ser curado. Alguém tem que parar com essa bagaça aí. Alguém tem que dizer assim, Uhum. caramba, alguém tem, Alguém tem que alguém tem que interromper. parar com esse piloto da inveja. Então, toda vez que a pessoa tem inveja, porque a inveja é uma coisa que eu vejo que é demonizada por muita gente. E eu acho isso muito chato, porque daí tu não sabe o que fazer Uhum. quando tu sente. Então, assim, tu olha pra Sim, inveja, uhum. olha bem pra Eu não inveja, posso conversa sentir. com ela, sabe? Seja amiga dela. Porque daí ela vai transmutando. Senão tu fica tipo, não fui eu, não foi eu que tive a inveja, sabe? Oh. Mas aí vai gerando Sim. essa competitividade entre as mulheres, a inveja. A inveja, ela mostra um lugar que a gente gostaria de estar, É, mas não se sente capaz ou exato. merecedor, né? Tipo, uau, eu quero aquilo que ela tem, mas ai, eu não vou conseguir sustentar. E às vezes é isso. E Uhum. tá tudo bem, sabe? Porque eu já fui muito invejosa. E aí eu percebi assim, cara, mas naquela época eu não tinha como sustentar nada mesmo. Tipo assim, não tinha mesmo. Não tinha. Nem que eu tivesse. Daí eu tava lá me esforçando, Sim. fazendo o meu melhor com o que eu podia, sentindo um monte de inveja. E eu pensava assim, tá, eu tô com esse sentido de inveja. Eu lembro assim que eu trabalhava muito. Uma vez eu fui tomar um ritual de ayahuasca só pra Uhum. liberar a inveja que eu tinha com uma pessoa. Que eu achava muito doentia. Eu dizia, cara, essa inveja que eu tenho aí não é normal. Eu fui lá, ayahuasca, por favor, me ajuda a entender pra que funciona a inveja, liberar a inveja. E aí Uhum. eu tive uma visão, Dani, que foi assim, a inveja ela serve pra alguma coisa, tá? Ela fala assim, ela olha assim, Hum. ela espia a outra pessoa assim, que interessante aquele movimento, sabe? Ela dá uma inspirada, assim, ela dá um gás estranho na pessoa. Então, assim, me mostraram que a inveja também serve pra alguma coisa. Existe um movimento aqui querendo vir Sim. pra fora da pessoa. Então, ela mexe nas entranhas da pessoa. Sim. Então, assim, Aham. entendeu? Então, assim, eu não demonizo nada. Se ficar demonizando muito, aí a gente não aprende, né? É, Aí a cria gente aprende. repreensões, né? Piora a situação, na verdade. E a gente pode transmutar, né? Eu acho que é uma coisa assim tão comum que realmente, como você está falando. Você está falando, eu estou pensando aqui, quais momentos eu senti inveja e eu reprimi, porque é errado, porque é feio. Nossa, ser uma pessoa invejosa é a coisa mais feia que tem. Porque daí a gente já rotula, né? O ser, eu sou, como se eu fosse só isso. E como se eu precisasse
precisasse ser assim a vida inteira. E, na verdade, eu posso fazer o processo de transmutação. Transformar a inveja, por exemplo, num movimento de admiração, onde eu me espelho em algo para encontrar dentro de mim um potencial para fazer igual, ou até melhor, muitas vezes, né? Mas não nesse sentido do comparativo, de Isso. melhor ou pior. Melhor para mim, na minha perspectiva, né? Não na do outro, de competição realmente. Isso. E a inveja, ela Mas de te dá si, né? pistas do que é importante para ti. Porque às vezes assim, ai, não é importante isso pra mim. Uhum. Aí tu olhou lá a fulaninha com aquilo que. Sim. Ai, mas eu acho que eu quero. Então, ao invés de ela mostra o que é importante pra ti, mas tu diz, ai, não é. Aí tu vai lá na hora, ai, fiquei com inveja, não é? Então, assim, por quê? Porque eu não tava em contato com as minhas necessidades naquela época, né? Então, assim, a gente só tem inveja quando a gente tá fora do contato com as nossas necessidades mais básicas e primordiais. Quando eu tô mais em contato com as minhas necessidades, eu vou até olhar, assim, às vezes a conquista de uma outra mulher, e vou dizer assim, nossa, que mulher maravilhosa, mas eu não quero viver a vida dela. Admiro ela, mas Sim. não tem a ver com as minhas necessidades. Então, a cura do feminino, a cura do nosso coletivo feminino é a cura da inveja, né? E a cura de, tipo assim, todas as mulheres têm que ser, tipo, tipo, desfile de Miss. Não. Cada mulher tem seu corpo, Sim. tem sua alma, né? E aceitar isso. Senão a gente fica uma competindo com a outra. Vive nessa competição. E uma competição também que envolve o masculino, de certa forma, né, Evelyn? De querer estar num lugar que, às vezes, eu acho que hoje está cada vez mais evidente isso. Assumir uma polaridade ou ter um lugar que não é natural, não é da nossa natureza. Não estou dizendo certo ou errado, né? Nem normal, porque normal é diferente de natural. Mas a natureza feminina, as habilidades femininas, elas são tão valiosas. E às vezes a gente reclusa isso, né? Nega para querer assumir uma polaridade ou movimentos da polaridade masculina de uma forma, às vezes, forçada, né? Isso também traz muitos conflitos que parecem que são justificados, mas que são por esse movimento de reclusão. E são, como você falou na relação também, são energias que se casam, que se complementam, a energia masculina e a energia feminina, né? E a gente aprendendo a fazer esse manejo, esse equilíbrio, a gente vai fluir, porque a gente flui na vida quando nós estamos em concordância com a nossa natureza. Quando a gente está indo contra a natureza, aí vem revolta, aí vem doença, vem um monte de coisa que mostra, ó, você está no caminho errado. A coisa não está legal. Mas não, aí a gente tem, vai lá e bate de frente mais ainda. Criando alguns direitos, né? Nessa perspectiva da competição. E tem uma coisa, também. tá, Dani? Competição em casal. Já que a gente tá na sombra, assim, eu sei que a gente tem, eu não sei se vai ser uma hora a live, né? Já tá aí no final. Mas também tem essa competição. Tem essa competição de tempo é casal. nosso. Tem, às vezes tem casal que fica competindo, eu já vi. A testemunha eu fiquei, uau! Então isso também é uma infantilidade que tem que ser vista, né? Opa, peraí. Né? Eu gosto muito da Sutra Sagrada que ela fala assim: ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões, não há quem lese ao próximo, não há quem adoeça. Então, quando cada um vai pro seu lugarzinho, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, cada um, a vida flui. Não, a vida flui. E aí é isso que eu acho que a gente diferente. pode curar no feminino. Olhando aquela mulher ocupando o espaço que ela tá, às vezes ela tá mais empoderada em algum nível que tu, e dizendo, mas esse é o lugar dela, esse é o lugar dela. E se eu quero algo parecido, eu vou ter que ocupar um outro espaço. Né? E aí a pessoa se cura. Ela para de ficar com... Porque se a pessoa reprimir a inveja, o que vai acontecer? Né? Tanto do relacionamento, né? Porque às vezes a pessoa pode ter inveja do par. Ela vai começar a criticar. Se reprimir a inveja, já começa a quê? Mas nem é tanto assim. Quem nunca, né, gente? Manda aí. Quem nunca, mas ela nem é tanto assim, ou ele nem é tanto assim. Porque daí tu começa a criticar porque tu tá se sentindo inadequado. Tu já sentiu inveja. E acontece. Eu vivi isso no meu relacionamento com meu marido. Ele conta abertamente, assim, né? Sobre essa percepção dele quando ele estava num processo trabalhoso de identidade. Foi quando eu comecei a sair do casulo e da proteção dele e comecei a me tornar mais independente, né? A terapia começou a fazer mais efeito. E aí fui me lançando. E ele começou a ficar muito incomodado. E ele tinha
ciúme, ele criticava alguns comportamentos, assim, e aí ele mesmo começou a perceber que tinha uma criança ferida ali atacando. Me atacando no sentido de que eu estava mostrando, tirando ele de um posto que ele estava assumindo, que era o de protetor, o de pai, e eu estava saindo, eu não estava mais precisando dele. E ele se sentiu bem perdido nesse momento. Isso acontece muito. Foi bem desafiador, mas foi um aprendizado muito interessante. Daí tem que deixar a filha voar, né? Como a gente... Aí a filha tem que voar. E assumir o papel de esposa, né? De mulher. Tem um comentário aqui, eu peço, mas não sou atendida. A forma de me sentir amada é tempo de qualidade e ganhar presente. Mas o meu marido não faz questão de atender as minhas necessidades de atenção. Você me ensinou sobre isso, Evelyn. O que a gente faz quando o outro não faz pela gente? Em primeiro lugar, encara a realidade. Tipo, tu não vai mudar o outro, cara. Se tu mudar o outro, é como se tu fosse... tentar mudar o outro, é como se tu fosse bater num holograma. E o holograma, ele não muda. Então, tu fica assim, batendo e o holograma tu nem pega. Tá sempre brigando. Então, assim, cura tua criança interior. Cura tua criança interior. É isso que eu digo pra pessoa. Porque daí a pessoa vai assim, tá, mas tempo de qualidade. Mas ele não consegue me dar. Porque tempo de qualidade é uma questão de presença. De vínculo muito profundo emocional. Não é assim. Não é qualquer um que te dá tempo de qualidade. É quem tem autoconhecimento. Quem não tem autoconhecimento gosta de se dissociar, ir pra mente, fugir. Então a pessoa não vai dar tempo de qualidade. E não tá dando tempo de qualidade nem para si mesmo, né? Ele não consegue dar, porque ele não tá dando para si mesmo. E às vezes esse movimento que você tá falando ajuda a outra pessoa a despertar para isso, porque ela vê, né? Poxa, fulana tá se dando tempo de qualidade e eu tô aqui, viajando. Eu sei, assim, na batatinha. mim, que quanto mais eu me curei, mais eu curei meu filho, mais eu curei meu marido, mais eu curei minha empresa, mais eu até curo as pessoas no meu Instagram. É uma coisa impressionante que a gente tem que olhar pra dentro só. Não quer dizer assim que a gente vai dizer, o outro não... Não, eu vou aceitar abuso do outro, aceitar a crítica do outro, porque eu só tenho que me curar. Não é isso. Limites, né? Não é isso. Mas olhando pra dentro, vendo que o outro não vai me dar e parando de brigar com isso, tá? Então, se eu paro com essa luta emocional, o que me sobra? Ainda quero ficar com ele? Consigo aceitar ele? Porque assim, às vezes a pessoa não consegue dar porque ela não teve essa referência da infância. E ela não tá afim de trabalho de autoconhecimento. Ela não teve pai e mãe que como fazer tempo de qualidade. Ela não, pro cérebro dela diz assim, tempo de qualidade o quê? Eu vou fazer isso aqui, né? Então assim, o cérebro da pessoa tá tudo tranquilo, entendeu? Aí é tu que fica ali. Ela não tá vendo aquilo como mas errado. É uma coisa assim, tipo, de parar de lutar, sabe, gente? Eu acho muito de parar de lutar. Eu acho muito... Porque assim, se tu ficar lutando emocionalmente, vem, me dá medo. Aí tu fica sofrendo. Aí é uma aia. Aí o sofrimento é profissional de Buda, né? Buda falou isso. E inconscientemente fica criando expectativa e sabe que não vai ser atendida essa expectativa. O pior é isso, mas ainda assim a pessoa está insistindo, né? É como se a gente projetasse querer viver com uma versão nossa na outra polaridade, né? Que a pessoa pense como eu penso, que ela haja como eu acho que tem que agir, e daí você se relaciona com você mesmo, que é mais fácil. É o famoso projetar, é o famoso que o Jung traz, né? Tu projeta teu ânimos no marido, né? Outro projeta e o outro projeta a tua anima. E daí eles são perfeitos, né? Depois, não, ela não é perfeita. Ai, meu Deus, ela é um ser humano. Ela tem um monte de defeito, ele tem um monte de defeito, né? E todo mundo vai ter, né? Isso é a realidade. Agora, a gente aprender a lidar com o próprio mundo te ajuda a lidar com o mundo do outro e conseguir, né, casar isso dentro de uma relação e viver de uma forma harmônica. Mas aí precisa ter aqueles níveis de respeito, de ceder, de compreender. Bastante coisa aí dentro desse manejo da relação, né? Tem uma fala também de Freud, né? Que eu acho sensacional essa fala. Ele diz, qual é a sua parcela de responsabilidade sobre aquela situação, aquele conflito que te toca? Que é a gente trazer, né, a perspectiva do que eu posso fazer, do que eu posso mudar, do que eu posso melhorar, para que as coisas se tornem melhor para mim mesmo, né? Se a pessoa pergunta o que eu faço, eu não sei como melhorar isso, aí a pessoa precisa buscar
recursos. A pessoa investir em autoconhecimento. Porque onde que Amém. cada um sabe o calo, né? Onde dói mais o calo. Aí tá, então eu não sei. Então tá, então eu preciso aprender a fabricar. Daí vem pra autoconsciência, né? Daí vem pra terapia contigo, com os conhecimentos de Jesus. Aí vem na criança interior, daí vai indo em lugares e buscando pessoas que já viveram o caminho. Porque senão, porque às vezes Referência, a pessoa realmente tem uma ferramentas limitação para de ir não conseguir se modificando. dar. E tá tudo bem. Aí tu vai dizer, putz, eu não consigo me dar tempo de qualidade. Então, o Sim. que eu tenho que fazer aqui para fabricar isso em mim? Fabricar esse vínculo mais profundo dentro de mim. E eu queria. Gostei desse termo. Ai, eu não tô vendo as Tem uma pergunta perguntas, da gente. Que Hannah. loucura. Tem duas perguntas. Não, Não, tô vendo nenhuma pergunta. vou ler aqui então para você. Como vocês lidariam com a traição no relacionamento? Nunca passei por Ai, isso, mas fico pensando perguntinha nisso às sacana. vezes. Eu não sei como lidar. A Dani Pessoa disse precisa evoluir um pouco Ô, Hanna, que é isso, Hanna? nesse Tá querendo nos quesito. encurralar, Hanna? Eu não vou ficar aí nessa parede pra tu me atirar. Eu falo pro meu marido, olha, você pode fazer o que você quiser, mas traiu, filho, acabou. Já era, não tem volta. O meu nível de tolerância pessoal, assim, sei que esconde algumas feridas aí dentro, provavelmente, né? Porque assim, eu vejo, não sei se a gente pode ampliar essa perspectiva, claro. Mas a traição é um ato primário. A pessoa, primeiro, ela está fazendo consigo mesma. Não é necessariamente em relação à pessoa. Claro que todo mundo tem responsabilidade na relação. Mas quando eu faço, eu estou atendendo a um movimento meu, a um anseio meu, alguma carência, qualquer coisa dentro de mim, ou um prazer que eu quero ter ou vivenciar, que é muito meu, que é da minha ainda infantilidade de autoconhecimento, de responsabilidade sobre si mesmo, né? E aí, secundariamente, isso vai refletir, claro, na pessoa que é a parceira ali no caso, né? Mas antes de uma pessoa trair o outro, ela tá fazendo consigo Eu mesmo, né? gosto muito, Dani, da perspectiva. Eu li o livro do Greg Braden, Matriz Divina, tá? E eu nunca vou esquecer essa história que ele conta no livro. E ela ilustra bem o que eu acho sobre a traição. O que eu realmente acredito sobre a traição, tá? O Greg Braden relata que tinha tipo um amigo dele, que era engenheiro, que tinha uma família maravilhosa, tinha um emprego top, tudo maravilhoso, tá? Tudo incrível, assim. Ele tinha conquistado várias coisas que tem pessoas que até hoje querem. E ele começou a ter uma forte atração por uma funcionária nova, que era uma mulher nova. E ele tipo, ficou com uma forte atração, deu uma forte paixão, né? E aí ele, porque ele traiu a mulher com essa moça nova, ele foi demitido do emprego, perdeu a família e depois o relacionamento com essa mulher nem deu certo. Então ele entrou em tudo, ele entrou numa noite escura da alma. Nossa. Então o Greg Braden, ele traz assim, que a gente às vezes sente uma forte atração, a gente olha para uma pessoa, né? A gente sente uma forte atração, vamos supor que sexual. Mas essa pessoa, como um holograma, ela só está dizendo para nós assim, está faltando uma peça na tua vida. O nosso ego, a nossa mente, tipo, reptiliana, diz assim, quero transar, tá? A nossa mente reptiliana, ela diz assim, eu quero transar. Mas é uma coisa muito mais profunda. É tipo, tá faltando um entusiasmo, um sparkle, né? Uma fagulha de luz na minha vida. E eu olhei pra essa pessoa e eu encontrei essa libido nessa pessoa. Tá faltando a libido pra mim mesmo. Tá faltando um prazer na minha vida. Mas não é aquele prazer com aquela pessoa. Então, o que eu vejo sobre traição é que se a pessoa chegou nesse ponto de que ela não encontrou prazer na relação com o outro, nem consigo mesma, nenhum hobby supriu ela, nenhum estudo supriu ela, nada supriu ela, e aí ela encontrou um sparkle no outro, e ela foi lá, reptiliana, transou, tipo, não é, sabe? É uma coisa tipo, cara, chegou num nível que a pessoa realmente entrou na inconsciência total. Entrou na inconsciência total mesmo, assim. Então, assim, aí a pessoa disse, tá, posso perdoar? Pode, mas assim, tu tem que dizer pra pessoa, pô, tu me traiu? Que sparkle é esse? Que fagulha de prazer é esse que tá faltando na tua vida? Que tipo de coisa tu tem que resgatar? Porque existe o Deus Eros, né, que é o Deus da paixão, ele só vem pra dizer assim, tu tem que mudar a tua vida. O Eros, ele só vem pra, tipo, dar uma fagulha de paixão em algo, pode ser um relacionamento,
pode ser uma traição, pode ser outras coisas, né? Um hobby, ele só vem pra dizer assim, tem algo aqui que tu tem que vir o fogo, né? E a pessoa interpreta que ela tem que transar com o outro. Porque isso é a inconsciência, mas não é. Isso é inconsciência. É, Isso. tá muito É muito inconsciente. inconsciente. E aí vai atender, né? O egocentrismo naquela hora ali, ele fala mais alto, né? É por isso que eu tenho essa perspectiva de que não é necessariamente em relação ao outro, para punir o outro de alguma coisa, mas para si, para encontrar algo que a pessoa sente falta e daí de repente projeta ali, né? Vem uma luz, fala, opa, é ali que eu vou encontrar, né? O pote de ouro. E aí a pessoa no movimento inconsciente de atender esse anseio, ela acaba cedendo, né? Inconsciente que a gente fala, não é que ela não pensou, porque pensar e refletir são coisas diferentes, né? Às vezes você fala assim, a pessoa fala, eu nem pensei, agora eu tô arrependido. Porque às vezes ela realmente, o processo de reflexão, ela não fez. Ela foi no mental, egóico, ali no movimento reptiliano, e não teve a consciência do que ela estava fazendo enquanto ser, enquanto ela, né, a pessoa com que ela estava se relacionando, porque quando a gente está num grau de percepção de autorresponsabilidade, se admite para você mesmo, eu estou tendo esse anseio, eu estou tendo essa inclinação, e eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E sinceramente, gente, dá até para ser sincero com o parceiro. Meu marido foi muito sincero comigo nisso. De ter a inclinação, a tendência e me pedir ajuda para resolver, né, dentro da relação, que a gente podia fazer para se apoiar, para que ele se sentisse confortável, até em trazer isso para mim, né? Então, são coisas que a gente vai encontrando um lugar de maturidade para se responsabilizar. Porque não é incomum. Daqui a pouco eu me sinto carente, como você deu o exemplo ali anteriormente. Eu me sinto, o meu marido não tem tempo para mim, tá trabalhando igual doido. Eu tô ali me sentindo sozinha, rejeitada, de repente chega uma pessoa, começa a conversar. Ao que eu tô atendendo nesse momento, né? A pessoa tá me trazendo algo que está faltando dentro de mim. Se eu tenho consciência disso, eu vou, deixa eu resolver isso de uma outra forma, porque não vai dar certo. No fim das contas, não dá, né? Mas, quanto mais a gente se trabalha, esse investimento que você falou, isso é fundamental. É uma das propostas assim que eu trago muito na terapia, o desenvolvimento da autoconsciência, né? Esse poder que a gente tem de reflexão, de sermos seres conscienciais. E às vezes a gente deixa isso de lado, dizendo que as coisas são contra a nossa vontade. Eu sinto isso, não posso fazer nada. Como se fosse, né, uma parte de mim que eu não tenho domínio. Não é assim. A gente tem capacidade de manejar os nossos sentimentos, de acolher se for necessário, de dar limites se for necessário, né, Evelyn? E colocando, mas essa maturidade Sim, é um exercício. E é fundamental para o relacionamento durar. Porque se não tiver essa maturidade, não dura. E é muito importante. A Hannah tá aí ainda, porque aqui nos comentários não veio. Ela falou alguma coisa? Tá. A pergunta que ela não dá. Deixa eu ver. É que eu travei o chat aqui para não perder todas as perguntas. Mas assim, tem uma frase de Maquiavel que é assim, ó. Eu vou rolar aqui para baixo. Maquiavel falou assim: pode falando. O bem se dá aos poucos e o mal se dá de uma só vez. Né? Então, imagina, fica construindo a relação anos e anos, né? Aí foi lá, traiu uma vez. Aí o mal é só uma vez, né? É a tentação, né? Então, por isso que é importante todo dia não dá como garantir o relacionamento, mesmo morando junto. Não dá como garantir, conversa um pouco, né? Conversa um pouco sobre o próprio relacionamento, o que a gente pode fazer junto, né? Pra dar uma aquecida ali, porque senão o bem se dá aos poucos e o mal de uma só vez. É isso que eu digo sobre traição, né? Não vou entrar aqui em poliamor, não vou entrar aqui nisso, porque isso eu acho, sinceramente, no meu entendimento, não funciona. Poliamor, um vínculo com o outro e vincula e a criança ter pra cá, pra lá, e é pra lá e pra cá, sabe? É meio que assim, então se ama, mas não é bem assim, tá? Isso é uma idealização, é uma confusão. Então, assim, nenhum com o outro consegue ser um com direito e poliamor, né? Não. É uma busca
ainda, né, Evelyn? É um vazio buscando Não ser tô falando aqui, preenchido. porque daí isso eu não estudei, não sei, eu teria que estudar poliamor. Que daí seria uma alternativa, né? Porque às vezes tem gente que sim, né? Ah, então vamos nós três ficar juntos, ou nós quatro, né? Ou nós cinco, né? Sei lá. Sim, é muito relativo ao que a pessoa desenvolveu ali de sentimento, ao que ela está buscando de verdade, né? Não tem como a gente colocar tudo Bom, num não sei balaio, se tem mais realmente. uma pergunta, daí a gente A Hannah, pode ir indo, né, Dani? aham. A Hannah pediu para falar sobre O ciúme. que tu tem aí pra falar sobre ciúme, Dani? O ciúme ele mostra muito mais Sim. da pessoa que tem também, né? Do que por quem ela sente. Dentro da perspectiva, algumas feridas, né? Cada um dentro da sua, mas onde a pessoa não se sente boa o suficiente, e aí ela sente que em algum momento ela vai ser Isso. Abandonada. abandonada, rejeitada, Ah, deixada de lado, isso. e aí ela tem o movimento ali de, poxa, é uma ameaça. E como ela não acolhe ou não reconhece Isso. isso, ela manifesta como Ciúmes é a ciúme. criança interior que se sente abandonada, tá? Não é a rejeição, não é a ferida da rejeição, é a ferida do abandono, tá? Se tem ciúmes, é a ferida do abandono, tá? Daí já é uma pista. E aí é uma questão de posse, né? Eu digo que é o Sméagol, é o Senhor dos Anéis. Já viu o Uhum. Sméagol? My precious, é só meu. Sim, aham, meu Aí tu fica, precioso. ai, isso aqui é só meu. Não pode dividir com ninguém, né? Isso é o ciúmes. E, my precious, né? Sim. E aí a outra, mas ele também é bonitinho. Ah, mas eu também quero conversar com ele, né? E os ciúmes, ele diz, não, mas ele é só meu, né? Uhum. Então, eu tô sedenta pelo amor que eu não tive na infância. Eu tô ainda com o meu amor Uhum. narcisista, o amor E da às criança. vezes, e pode chegar ao nível da pessoa criar coisas que o outro não está fazendo, mas ela tem ali né, aquele medo, e aí ela imagina coisas ou cria coisas na Isso, cabeça ela cria dela uma luta que não, de emocional. fato não são reais. Eu tive uma paciente de terapia que ela tinha muita dificuldade com ciúme e realmente ela foi tratando situações na infância onde a mãe sempre falava assim: eu vou embora, eu vou deixar vocês. E um dia até ela estava eles estavam de carro, a mãe e o pai estavam brigando, a mãe mandou parar o carro e desceu do carro e saiu andando a pé. E foi o que ela trouxe assim de referência com ter É. ciúmes do marido É, hoje. perfeito, Dani. Acho que esse teu exemplo aí ilustrou perfeitamente o que é o ciúmes. E aí a criança diz assim, mas Bem, eu quero essa mãe só pra mim, né? E aí fica ali e depois Uhum. reflete. Então é o amor que eu quero da mãe só pra mim. Porque quando a gente é criança, mamãe é só minha, né? O Aham. Pedro fala assim pra mim, a mamãe é só minha. E é o Só amor da eu, não criança. divido. O amor é. Sim, esses dias também uma paciente compartilhando sobre o enteado que a mãe abandonou Uhum. afetivamente e fisicamente. E a criança tem muito ciúme da priminha, né, da filha. Então já mostra ali, né, o sentimento, poxa vida, ela querendo a posse de algo que ela não Sim, teve, né? E projetando agora na sim, tia, no caso, né? Porque a prima tá ali tomando sim. o lugar que ele Isso quer que é o seja amor só da dele. criança. É o amor da criança ferido. Uhum. É muito Ela perguntou sobre a criança ferida bom. birrenta. Vamos responder essa pergunta da Hannah e vamos Da indo Hannah. encerrar, Dani. Uhum, vamos. Dani, quer falar um pouquinho da criança birrenta? Ah, eu fui uma adulta birrenta. Eu sinto assim, não tenho a perspectiva que você tem, mas que a criança birrenta, ela tá, na verdade, né, no relacionamento, é a forma de chamar atenção também, o sentimento de rejeição, né? De eu não sou amada, então eu quero. Às vezes até traz também traços Isso. de mimo, daquele mimo exagerado, né? De uma superproteção, talvez, e ela quer ser atendida dentro daquele aspecto, então ela faz birra para receber aquilo. E a gente é Isso. um adulto birrento às vezes também, não é só criança que é birrento, né? Isso. E faz Então isso é com o assim, ó, marido. eu entro numa guerra, eu tenho uma necessidade, ela não é atendida, eu não tô me atendendo, eu fico birrenta pra quê?
Porque se eu ficar birrenta, bem assim, eu vou tentar punir o outro, o meu mau humor. Vou tentar atingir o outro. Tô tentando atingir ele com o meu mau humor. Vamos ver se ele cai. Se ele cair, aí ele vai reforçar meu comportamento, né? Agora, se... Aí, Uhum. Aí eu vou fazer de ai, novo outras querida, vezes deixa eu porque te atender, funcionou. né? Putz, fudeu. Reforçou o comportamento. Aham. Agora, se o outro diz assim, olha, tô vendo que tu tá frustrada, tô vendo que tu tá chateada. Tem algo que eu posso fazer pra te ajudar? Só que assim, ó, eu não tô merecendo esse teu comportamento. Porque às vezes a pessoa diz assim, quando tu sair da birra, tu conversa comigo. Aí é o adulto maduro. Agora, o adulto que tá inconsciente, ele, ai, vou ceder pra ti, tá birrenta, ganhou o jogo. Meu marido tentou fazer essa primeira fala aí algumas vezes, eu continuei fazendo birra. Aí ele falou: não, Uhum. peraí, né? Tá na hora de esquecer, já deu. Não vou mais ficar atendendo as suas birras, para de Ah, manhã. foi bom, daí Eu, deu ó, limite. É, tá, tem né? que dar limite. E a Ele deu pessoa pode dar limite pra própria birra, tá? Aham. Diz assim, pra olha, si mesmo, deu de né? uma... A pessoa te dá limite. A pessoa própria se dá limite. Olha, deu. Funciona, Verdade. eu já fiz comigo. Funciona. Porque depois eu Isso, tive que fazer comigo. Já que ele isso daí não tu me tem que se dar atendeu, eu tive que limite. fazer. Tipo, tu E tem que se dar um funciona limite, tá? realmente. Tipo, ok, bora lá. Isso aí da birra. Muito legal. A Hannah disse que amou, que era isso que ela queria entender melhor. E estão perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, depois eu vou colocar lá no YouTube também para facilitar. É isso, gente. As perguntas também acabaram, Evelyn. Muito legal, gratificante demais estar com você. Eu me divirto, eu aprendo, eu desperto coisas assim que às vezes a gente vai, né? Deixando no esquecimento. Fala, poxa vida, tem que fazer isso de novo, tem que acolher. Muito legal. Gratidão mesmo por ter aceitado. Estou disponível também para Sim. outros assuntos, quando quiser me chamar para live também. Quem gostou, quiser permanecer também no meu Instagram, sempre faço na sexta-feira. E compartilho conteúdos reflexivos também, que podem nos ajudar, né? E foi muito, muito especial, realmente. Adorei Isso. nosso bate-papo e a gente Deixar o deixou flow. fluir, né? Foi Gratidão, Dani, ótimo. pelo convite, tá? Muito grata. Adorei também esse espaço sagrado pra gente conversar sobre esse assunto tão relevante, né? Pra gente ser cada vez mais feliz aqui na Terra. Isso aí. Que bom, gente. Obrigada por vocês que assistiram. Espero que aproveitem, compartilhem se achar que Um pode ser grande valioso beijo. para alguém. Tá bom? Um abraço, Evelyn. Tudo de Até. bom. Até mais, a gente se vê. Tchau.